ser criança, a gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos me claram, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Geidson Pessoa, sou professor de Arte e Música do IFRN, campus Zona Leste, e vou acompanhá-los nesta abertura cultural. Acabamos de assistir à interpretação da canção Velha Infância, pela interpretação de Libras de Suelmo Felipe Costa. Suelmo é formado em Pedagogia, com pós-graduação em Libras e Educação Especial. Também é tradutor e intérprete de Libras. A sua experiência com a música iniciou lá na faculdade, onde ele busca introduzir a musicalidade dentro da comunidade surda, promovendo assim a acessibilidade. Você sabia que a tradução e a interpretação das músicas na língua brasileira de sinais seguem 3 etapas? A primeira delas é o reconhecimento do texto, que trata da análise do texto da música. A segunda etapa é o momento em que selecionamos a interpretação de metáforas, buscando o sentido da expressão a ser comunicada. E a terceira e última etapa trata da revisão, onde ocorre a correção da tradução e a interpretação da música. Quando o intérprete apresenta uma canção, é muito importante conhecer os autores e o contexto histórico da música apresentada. Apresentar o ritmo e melodia também são importantes informações. Agora, então, vamos seguir com mais uma interpretação de Suelmo. Tenha uma ótima apresentação! Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, pra poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu
Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, como que vocês se sentiram agora? Estavam entendendo que eu estava me comunicando com vocês? Acredito que passou pela cabeça de vocês que estávamos com algum problema técnico, né? Mas queríamos muito entender como que vocês se sentiam nesse universo sem sons. E é por isso que agora eu vou repetir para vocês tudo o que eu estava fazendo em língua de sinais, tá bom? Então, eu acabei de apresentar nessa tela aqui o personagem Humberto, que está aparecendo aqui do meu lado. Mas para podermos incluir as pessoas com deficiência visual, eu gostaria de primeiro iniciarmos uma audiodescrição do que está acontecendo aqui nessa tela. Tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Jailton, eu sou tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Estou posicionado em um quadro na lateral esquerda da tela de vocês. Eu sou de pele branca, tenho cabelos escuros, olhos amendoados e na cor também castanho escuro. Estou usando uma camiseta de cor preta e no meu fundo há uma parede lisa de cor branca. Na lateral direita da tela está sendo projetada uma imagem que mostra a cena de uma história em quadrinhos com o personagem Humberto, do artista Maurício de Souza. O personagem é uma criança que tem pele clara, cabelos loiros e curtos e está vestindo uma camiseta cor-de-rosa e uma bermuda branca. Está caminhando num parque com um gramado verde durante o dia. Ele está observando dois homens conversando ao fundo, à sua lateral esquerda. Na direita de Humberto, existem dois pássaros cantando um para o outro em cima de uma árvore. Um pássaro amarelo e o outro vermelho. A cena apresenta dois balões de fala, um contendo blá, 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 proferido por um dos homens, e o outro contendo pri, 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 dito por um dos pássaros. Nos roteiros e ilustrações dos quadrinhos, Humberto sempre aparece com total incapacidade de se comunicar com as outras crianças, pois ele é uma criança surda. Os seus balões estão sempre restritos a ou uhum. Agora, eu vou chamar o meu amigo Jean, que ele vai falar um pouco mais sobre esse personagem Humberto. Sobe aqui, Jean. Boa tarde, meu nome é Jean, meu sinal é este. Também sou intérprete de Libras. Agora vou fazer a minha audiodescrição. Estou usando uma camisa preta, cabelos e olhos pretos e pele parda. Estou na minha casa, atrás tem uma parede branca e lisa. E a respeito do nosso personagem principal, Humberto, iremos agora declamar um poema de autoria de Márcio Messias Belém, um filósofo carioca, e ele é filho de pai e mãe surdos. Vamos então começar o nosso poema? Humberto, sempre de olhos abertos arregalados, atentos. Ele tudo quer ver. Quem sabe compensar o quê? Seus balões são vazios. O é tudo que nele se vê. E só, para todas as coisas. Isso! Humberto fala ex que ele mesmo inventou para os muitos porquês. Pois qual criança não tem 1 milhão de perguntas a fazer? Humberto não fala como as outras crianças, mas é criança. E toda criança é aguçada por natureza, e esperta, e inventiva. E antes que esqueça, Humberto não é mudinho. Não mesmo. Para cada expressão do rostinho, para cada tamanho do olhão ou do olhinho, o ganha novo significado. Acho que vou aprender a falar ex. Então, com a leitura desse poema,
Agora convidamos os professores Cristina e Leonardo, que vão mediar o nosso encontro de hoje. Uma excelente formação para todos nós. Bye, mas eu volto, tá? Boa tarde a todas e todos. Que linda, né? Essa introdução. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma oficina do pensamento, promovida pelo Observatório da Educação Pública do IFRN, Campus Ipanguaçu. Boa tarde, Jailton, Jean, ambos servidores do IFRN, Jailton do campus Apodi, Jean do campus Zona Leste, que de forma tão brilhante iniciaram esse evento e nos fizeram refletir sobre nossos sentimentos no processo de inclusão ou exclusão. Queremos também aproveitar para agradecer aos professores Luciana Real, Gateson Pessoa, ambos professores de arte e música do IFRN, e ao professor Suelmo Costa, por nos proporcionar um concerto, né, tão sensível, tão delicado, né, cheio de expressividade. Então, parabéns pelo trabalho. Estou muito feliz aqui com o nosso início, estar com vocês mais uma vez. É mesmo, Cris. Eu estou aqui muito emocionado, porque esse momento cultural, né, com a interpretação do Suelmo, foi lindíssimo. E esse poema que Jean e Jailton também proferiram, né, cheio de reflexão, cheio de beleza, foi muito bonito. A gente tem só a agradecer. Então, boa tarde, queridos e queridas professores e professoras, gestores e gestoras da educação, e todos aqueles que estão aqui presentes, em qualquer cantinho do nosso país. Acolhemos a todos e todas com muito carinho. Hoje, nossa temática é sobre inclusão escolar, intitulado Ensinar a Turma Toda, reconhecendo as diferenças na escola. E para isso, temos convidadas muito especiais. Maria Tereza Egler Mantoan, da Unicamp, e Flávia Rodan Viana, da UFRN. Por hora, para deixar o nosso encontro ainda mais inclusivo, faremos aqui a nossa audiodescrição. Tá? Então, como vocês sabem, meu nome é Leonardo, esse aqui é o meu sinal, e eu tenho pele morena, cabelos castanhos, não longos, mas também não tão curtos, eles estão na altura do pescoço. Estou vestindo uma camiseta azul marinho, com temática de inclusão, com um colar de sementes amazônicas, sentado em uma cadeira preta e fundo de parede branca. E aí, Cris? Faz, por favor, a sua audiodescrição também. Vou aproveitar sim, né? Então, sou mulher de cor clara, estou usando óculos, meu cabelo é curtinho, castanho, estou usando aqui um colarzinho, uma blusa rosa, ao meu fundo está uma parede branca, né? Que bom, gente. Isso. Nessa jornada do observatório, vocês vêm acompanhando, tem sido muito bom saber que não estamos sozinhos, que há um conjunto de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Nada mais natural de a gente agradecer aqui a todas as redes de ensino, parceiras do nosso observatório, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. São todas essas cidades aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na tela. E suas secretarias de educação também estão aqui apresentadas. Sim, Léo, tem sido assim, realmente uma aventura enriquecedora contar com o apoio, né, a participação ativa de professores, gestores educacionais, desses municípios que estamos vendo aqui, né, nossos parceiros. Nós, do Observatório da Educação Pública, estaremos sempre agradecidos pela sua companhia. Bom, queremos também deixar registrado que é para você, né, o nosso público, que dedicamos nosso trabalho de permanente diálogo por uma educação compreensiva e eficiente. Exato, Cris. Bom, chegou a hora de a gente chamar as nossas convidadas. Eu gostaria de apresentar nossa primeira convidada, relatando um fato curioso vivido por ela em 1989, durante uma viagem a Portugal. Nossa convidada é a professora Maria Tereza Mantoan
que dispensa apresentações, né? Ela viveu uma experiência de inclusão muito emocionante e bem-sucedida, e é esse relato que eu vou trazer aqui para vocês, essa experiência em Portugal. Segundo Mantuan, gente, ela falou que passou o dia com um grupo de crianças que tinham um enorme carinho por um colega sem braços nem pernas. Aí no final da aula, a professora da turma perguntou se Mantuan preferia que os alunos cantassem ou dançassem para agradecer a sua visita. A professora Mantuan conta que escolheu que os alunos dançassem, mas depois relatou: na hora percebi a mancada. Como é que aquele menino sem braços nem pernas dançaria? Para sua surpresa, um dos garotos pegou o colega no colo e os outros ajudaram a amarrá-lo ao seu corpo. Com alegria, Mantuan constatou: e então ele dançou para mim. Que fantástico, que lindo relato, que maravilhoso. Por vezes, o processo de inclusão parece tão simples, né? Tão natural para algumas pessoas ou culturas, né? Bom, deixe-me agora apresentar a vocês a nossa segunda convidada, a professora Flávia Viana. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, é docente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculada ao Centro de Educação, né? Atuante no curso de licenciatura em Letras Libras e em Pedagogia. Flávia participa do grupo interdisciplinar de estudos e pesquisas em informática na educação da UFRN, fazendo parte do projeto Objetos de Aprendizagem para a Matemática. Além disso, a professora Flávia domina a língua brasileira de sinais. Que alegria tê-las aqui. Então, sejam bem-vindas, professora Flávia, professora Maria Tereza Mantuan, por favor, adentrem em nossa sala de formação. É um prazer indescritível tê-las aqui, professoras. Por favor, fiquem à vontade para fazer a sua audiodescrição. Pode começar por Flávia, depois professora Tereza. Pode sim. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite do Observatório, do IFRN, Observatório do Pensamento, né? Sou mulher, tenho pele morena, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos escuros, ondulados, compridos. Eu uso óculos de haste preta com detalhes rosa. Uso uma blusa rosa com flores lilás e amarela e desenhos vazados de abacaxi na cor preta. E atrás de mim há pequenas prateleiras com livros. O meu sinal é a letra F, a configuração, né, no alfabeto manual, a letra F, fazendo um cordãozinho no pescoço, né, um movimentozinho tremendo na região do pescoço. Então, esse é o meu sinal. Professora Mantuan, autodescrição. fique à vontade. Então, bom dia a todos, a todas. Eu vou me descrever. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, presos atrás. Uso óculos de grau. Estou no meu escritório. Atrás de mim há um quadro abstrato nas cores laranja, bege e azul, e visto uma camiseta branca com um lenço no pescoço, branco e preto. Coisa boa. Tá, Então, o meu sinal é este. É isso. Ah, legal. Muito legal, professora Mantuan, professora Flávia, então sejam bem-vindas. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre como vai ser a metodologia do nosso encontro de hoje. A gente inicialmente vai disponibilizar 5 minutinhos para que vocês possam dar a sua exposição inicial, tá? A ideia de a fala inicial ser breve, assim, só 5 minutinhos, é para que a gente possa viabilizar a maior interação com o nosso público que está assistindo.
já que a inclusão é um tema necessário e de grande interesse de todos nós, educadores, né? Então, imagina aí que está todo mundo bem ansioso, né, com bastantes perguntas para fazer. Então, aí, depois dessa exposição inicial, logo em seguida faremos um debate, vai ser um bate-papo de 45 minutos, com a participação do nosso público aqui presente, através do chat. Então, pessoal, ó, já vão pensando aí nas perguntas que vocês vão fazer, que vocês desejam fazer para nossas convidadas, e compartilhem conosco também suas inquietações aqui no chat, tá bom? Bom, gente, e para instigar a fala das nossas convidadas, deixaremos aqui uma questão provocativa, certo? Bom, como vimos, o personagem Humberto, né, de Maurício de Souza, que entrou aqui no nosso diálogo, é uma criança que se comunica com o mundo ao seu redor. Mas essa recíproca nem sempre é verdadeira, né? Por outro lado, Mário Quintana, em seu poema Deficiências, né, já há algum tempo, dizia que deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência, né, de que é dono de seu destino. Essas são palavras de Mário Quintana. E aí, pensando, né, nesses dois textos, acho que vale uma pergunta para as senhoras. Exatamente pelas diferenças, somos todos iguais? Afinal, a inclusão é para Humberto ou para todos nós, na medida que todos nós temos nossas limitações? Em outras palavras, quem são os atores e beneficiários da inclusão escolar? Desta vez, vamos começar com a professora Tereza, e logo em seguida a professora Flávia, 5 minutinhos. Fiquem à vontade. Então, é uma pergunta muito interessante e fundamental para que a gente possa pensar sobre inclusão, não é? Existe uma crença, ou então uma interpretação equivocada de que há pessoas que correspondem a um padrão, pessoas ditas normais, e há aqueles que são diferentes, porque fogem ao padrão. E que são esses diferentes que devem ser incluídos, e mais ainda, que a inclusão, ela se restringe, por exemplo, a determinadas pessoas, dentre essas que são diferentes, entre aspas. Ocorre que todos somos diferentes. A grande peculiaridade, né? A peculiaridade dos humanos é a diferença. Não estou me referindo à diferença externa, cada um é um, tem o seu jeito mesmo, aqueles que são gêmeos, univitelinos, siameses, o que vocês quiserem mais acrescentar sobre semelhança. Eu estou me referindo à diferença em si, a expressão do nosso ser, a diferença interna. Somos todos diferentes, não existem os diferentes porque fogem à normalidade. Todos somos diferentes. E mais ainda, né? Porque somos todos diferentes, seres singulares, que não se repetem, nós não cabemos em nenhuma classificação. Então, atribuir à pessoa, né, ao fato de ter, por exemplo, síndrome de Down, a condição de ser diferente, não é correta, porque nós não temos a condição de sermos definidos por um único atributo. Um único atributo, repetimos, não define pessoa alguma. Então, por exemplo, num conjunto de pessoas loiras,
Nós não estamos falando de cada pessoa na sua diferença. Estamos falando apenas de um agrupamento, que é um agrupamento pela cor do cabelo. Mas nós somos muito mais do que a cor do nosso cabelo. Então, a diferença a que se refere a inclusão é essa diferença intrínseca, a diferença em si de cada ser humano, e que nos faz pessoas que não são acabadas. Chega num ponto, acabou. Não. Nós somos pessoas que estamos sempre nos tornando pessoas, e pessoas diferentes. Não existe um momento em que a gente chega a termo e depois a gente só vai caindo, como é a questão do envelhecimento, por exemplo, porque aí é uma diferença externa. Nós estamos falando do que é interno. Então, nós somos seres do devir. Nós estamos sempre nos tornando diferentes. Então, é impossível a gente querer rotular, reunir pessoas por conta de um único atributo. Uma deficiência, altura, conhecimentos, tom de voz, cor de cabelo, cor de olhos. Isso não define o que nós estamos considerando como diferença, para dizer a vocês que quem se beneficia com a inclusão não são os diferentes. Somos todos nós, porque todos nós somos seres singulares, que não se repetem, diferentes, e que a nossa diferença, essa que nós estamos, a que nós estamos nos referindo, é essa diferença em si que nos torna seres que não são capazes de se revelarem por completo a ninguém, o que é, sem dúvida alguma, algo muito interessante, porque a gente acha que, a partir de um certo tempo vivendo com uma pessoa, a gente a conhece. Ninguém conhece ninguém, exatamente pelo fato das pessoas estarem em constante diferenciação, em constante diversificação, em constante multiplicação. Somos seres, portanto, ilimitados, enigmáticos, melhor dizendo, e quem se beneficia com a inclusão não são algumas pessoas que erradamente são reconhecidas como os diferentes, mas todos nós, porque a inclusão tem a ver com a diferença de todos. Se todos somos diferentes, ninguém pode ficar de fora. Obrigado, professora Mantuan. Professora Flávia, fica à vontade. Então, gente, a fala de Mantuan, eu acho que é bem completa, né, quanto a essa questão que se traz, né? A gente é preciso considerar não apenas os direitos de acesso, de fruição e criação de cultura, né? Mas o reconhecimento intersubjetivo do outro e das diferenças. A inclusão, ela é para todos, à medida em que ela seja partilha, como coloca Rancière, né? A partilha dos espaços, dos tempos, das formas de atividade que determinam a maneira mesmo na qual um comum se presta à participação e na qual uns ou outros são parte dessa partilha. Há que considerar também, né, o IFR, o Observatório, traz uma questão bem específica, né, de Humberto, que é um sujeito que se descobre surdo, né? Quem acompanha as historinhas da Turma da Mônica. Até então, Humberto era mudo,
né? Ninguém sabia quem era Humberto. E aí se descobre surdo. Eu me lembro muito bem da primeira historinha, quando Humberto tenta se comunicar com a Turma da Mônica e Cascão pega um livro de língua de sinais e passa a se comunicar com ele, para que as pessoas entendam, né, que Humberto ele apenas é surdo, ele tem a sua forma comunicativa. E aí, a inclusão vai ser benéfica a esses alunos? Vai, à medida em que esse aluno for disponibilizado a esse alunado a oportunidade dele se tornar proficiente em sua língua materna, que é a língua de sinais, né? Então, para esse público específico, é necessário que haja a educação bilíngue, para que essa criança se torne proficiente na sua língua, para que ela possa se beneficiar também da inclusão, para que ela também possa se beneficiar dessa partilha com os demais não surdos, né? E agora nós tivemos um ganho positivo, né? Com a nova a lei, né? Que vai alterar a lei número 9.394 de 96, altera a LDB, né? Quanto à questão de incluir a educação bilíngue, né? Então, a Lei 14.191, que foi sancionada agora em agosto, ela vai, então, dispor sobre a modalidade da educação bilíngue para os indivíduos surdos, para os sujeitos surdos, né? Exatamente para que eles possam se beneficiar dessa inclusão, para que eles possam vivenciar essa partilha com os não surdos, a partir do momento em que eu me torno proficiente na minha língua, né? Eu não tenho como estar incluído em um local em que não conseguem se comunicar comigo, onde eu não consigo entender, né? Como colocou bem o vídeo, né? Quem não é proficiente na língua se sente um pouco perdido, né? Ele começa a sinalizar, explica lá, né, a historinha do Humberto, e a gente só olha e admira, acha bonito, né? Que a gente não consegue compreender. Mas é mais ou menos assim que o surdo se sente, se ele não tiver essa oportunidade dessa partilha, nessa inclusão, mas no respeito de sua diversidade linguística. Está desligado o teu áudio. Cristina. Desculpa, gente. Muito bem, professoras, né? São falas esclarecedoras, reflexivas. Bom, nós contamos agora em torno de 500 pessoas. Muito obrigada, né, por vocês estarem conosco, dedicando uma parte do tempo para nos ouvir, né? E você, que é educador, educadora, fica aqui um convite para inscrever-se no nosso canal e acompanhar o conteúdo do grupo de pesquisa Observatório da Educação Pública. Você clica no botão inscrever-se e pronto, já acompanha todas as nossas formações. Isso. E, pessoal, não deixe também de seguir o nosso perfil no Instagram, @Observatório da Educação Pública. E também, pessoal, a gente gostaria de lembrar que vai ter lista de frequência, tá? Então, fiquem atentos, ela vai estar disponível no chat e na descrição do vídeo aqui em breve, tá? Então, fiquem de olho no chat, tá? Que a gente vai liberar em breve a lista de frequência e ela também vai servir como inscrição no evento. Tá? E é importante também lembrar, gente, que esse evento ele tem certificação, então fiquem atentos aos dados que vocês preenchem na lista de frequência, pois são essas informações que a gente vai utilizar para emitir o certificado, tá bom? Perfeito. E o certificado vai ser enviado por e-mail. Isso aí. Então, vai ser bem mais prático, né? Do que nas oficinas de pensamento do ano passado. A gente vai fazer a certificação por evento, então já vai estar disponível logo em seguida. Cristina, se você me permite, eu vi um comentário, né, que Edmilson coloca sobre a questão da inclusão social, muito bem colocada, né, que é possibilitar a todos os cidadãos as oportunidades de acesso, né,
é muito importante mesmo, Edmilson. A gente se ateve aqui a falar um pouquinho da inclusão educacional, né? E você bem nos lembra da importância, né, dessa inclusão como um todo, né? De acesso não só à educação, mas a emprego, renda, né? Lazer, a tudo, né? Então a inclusão realmente ela perpassa por todos e não é só uma questão de acesso, né? Ela está para além de só você chegar ali naquele espaço, mas de acessibilidade, né? Então no sentido de você o sentimento de pertencimento, de que diz assim, aquilo ali também é meu espaço, né? A professora fez muito bem o que a gente pretende fazer a partir de agora, que é a interação com o chat. A professora já se antecipou e já começou esse momento de forma maravilhosa. E é isso, gente. A participação de vocês hoje é fundamental. Envia a tua pergunta, coloca a tua pergunta no chat, as suas colocações, que a partir de agora a gente vai fazer um bate-bola com vocês e as professoras Flávia e Tereza Mantoan. Então, assim, vamos tentar, as perguntas já começaram a chegar, muito bem, vamos tentar, né, tentar contemplar o máximo delas que pudermos. Quer começar, Léo, fazendo alguma pergunta? A primeira pergunta? Posso sim. Ó, a primeira pergunta veio do Lindovon Pessoa. E ele fez a seguinte pergunta: inclusão sem garantir as condições de permanência é exclusão? Concordam ou não? Claro que eu não posso concordar. Incluir é muito diferente apenas de estar junto. Incluir é estar com, conviver, compartilhar com todos. Então, não só o acesso, como a permanência de um aluno com todos os demais colegas na mesma sala, na mesma turma, não é? Implica em condições de participação. Sem acesso, permanência, a participação se dissolve. Então, acesso, permanência e participação são condições de inclusão, tanto escolar como inclusão social no sentido mais amplo. Porque o acesso, a permanência e a participação, principalmente, é que garante o que de fato é inclusão, que é estar com o outro. Com o outro que naturalmente é diferente de mim. Eu tenho, a esse respeito, como muitas pessoas, enormes restrições em relação às escolas especiais para surdos. Porque não é entre surdos que nós estamos incluídos. Nós temos, ao termos uma escola de surdos, nós estamos falando de uma escola da diversidade, onde um conjunto de pessoas que tem uma característica única, que não os define, são reunidas. Por outro lado, a Política Nacional de Educação Especial, ela garante a todos os seus alunos, que são público-alvo dela, inclusive as pessoas surdas, tudo o que uma escola especial, como se pretende, pode garantir, mas não garante inclusão. Garante uma exclusão, como todas as escolas ditas exclusivas. Então, eu sinto muito o que aconteceu nesses últimos tempos, que foi essa criação de escolas exclusivas para surdos, porque a educação bilíngue está prevista
na Política Nacional de Educação Especial, de 2008, e ela garante, assim, a inclusão do surdo. Estudar em escolas exclusivas é a mesma coisa que pessoas com deficiência intelectual estudarem em escolas exclusivas para pessoas com deficiência intelectual. Isso não é inclusão, e se houve, não é, essa mudança na LDB, essa mudança se conflita com a própria LDB. E a gente pretende levantar isso junto aos órgãos competentes, porque a nossa educação, nosso sistema educacional, regido pela LDB, não admite escolas à parte para ninguém. A LDB é uma lei de natureza inclusiva que só admite as escolas comuns de ensino regular, que são escolas para todos. E esse projeto foi mais um projeto que ignorou absolutamente o sentido da inclusão, como também ignorou a própria Lei de Diretrizes e Bases. Por que isso aconteceu? Porque não está claro para ninguém duas coisas. O que é, de fato, a diferença. E também a diferença não vem da surdez, não vem da deficiência intelectual, não vem da inteligência, não vem da nossa capacidade visual ou da nossa cegueira. Não vem do fato de nós termos ou não um transtorno do espectro do autismo. A diferença é intrínseca a todos e é sobre ela que incide a compreensão da inclusão. Então, outro ponto importantíssimo que a gente precisa ter muito claro: a LDB, no ensino obrigatório, que é de 4 a 19 anos, ela exige que os alunos estejam matriculados em escolas comuns do ensino regular. E as modalidades, como a educação especial, são complementares dos níveis de ensino e das etapas de ensino, nunca substitutivos. Por que aconteceu tudo isso? Por uma pressão da comunidade surda, que, infelizmente, não se considera deficiente. Eu também acho que a deficiência não está na deficiência auditiva, visual. Não. A deficiência, ela está numa situação de deficiência. Não se entende mais a deficiência em si. E a maior parte das pessoas entende a deficiência em si, como localizada na pessoa. A nossa Convenção Internacional dos Direitos, que foi associada à nossa Constituição, deixa muito claro que a deficiência ela tem uma interpretação diferente atualmente. É comum a todos aqueles que vivem uma situação de deficiência, não apenas a surdos, cegos, pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física. A deficiência é resultado da interação entre a pessoa e o meio. Ora, se a política de educação especial ela trabalha em cima desses bloqueios do meio, ela oferece a deficientes visuais, físicos, o que vocês quiserem, pessoas que fazem parte do público-alvo da educação especial, exatamente isso, a possibilidade de serem eliminadas barreiras à comunicação
barreiras linguísticas, barreiras referentes às atitudes, ao espaço físico, e, portanto, ela contém tudo aquilo que a lei de Libras deixa muito claro para a educação de pessoas surdas. Então, foi um grande retrocesso esse projeto, porque a compreensão da inclusão pelas pessoas surdas, e mais do que isso, por aqueles que lideram essas pessoas, é uma compreensão que, infelizmente, não correspondem ao que é inclusão. Inclusão é escola para todos, todo mundo na mesma escola, independentemente de qualquer forma de categorizar essa pessoa por um dado atributo. A escola é para todos, e a educação especial é aquela que tem que oferecer recursos e apoios para que pessoas que tenham, diante das suas necessidades, bloqueios do meio, tenham a condição de ter esses bloqueios eliminados na medida do possível, para que todos possam continuar juntos. Como é que eu posso falar em inclusão numa escola exclusiva? Infelizmente, foi assim. Então, eu quero aproveitar, não é, este grande problema criado principalmente por aqueles que lideram os surdos, que torná-los sujeitos exclusivos a partir da sua deficiência é conceituá-los a partir de um modelo de interpretação retrógrado que é o modelo médico-biológico. Nós estamos no modelo social. A deficiência, se ela existe, existe em todos nós. As barreiras existem em todos nós. E é sobre isso que a escola inclusiva trabalha. Seja a pessoa público-alvo da educação especial ou não. Então, tudo que nós podemos fazer para que a inclusão aconteça, tudo, é nesse sentido de eliminar as barreiras que impedem que as pessoas sejam vistas a partir das suas condições, da sua diferença interna e da sua capacidade, e não a partir daquilo que a gente pode atribuir a elas como uma determinada deficiência. Exato. Hoje não se atribui mais uma deficiência a alguém. Se reconhece qualquer uma das dificuldades da pessoa como uma condição real, mas que precisa de uma transformação do meio para que as barreiras que esse meio possam oferecer a essa pessoa sejam eliminadas. Por isso existe o AEE, e mais do que isso, por isso existe uma compreensão do que é acesso de todos, acesso que implica em quebra de barreiras, permanência de todos, que implica no uso adequado de recursos, apoios, para que essa pessoa possa continuar tendo benefícios na escola e, mais do que isso, possa participar com todos, inclusão é com, não é junto, com todos do mesmo ambiente educacional. 68% dos nossos municípios são municípios muito pequenos. Se num município tiver 3 pessoas surdas, vamos ter uma escola exclusiva para pessoas surdas. Tudo isso, infelizmente, foi muito mal compreendido
Porque o que está na compreensão da maioria das pessoas sobre inclusão é muito influenciado pela deficiência em si mesma e não pela deficiência do meio. E tanto a LDB de 88, de 96, desculpe, como a Constituição de 88 são claríssimas com relação a um único sistema de ensino. Sistema de ensino que é comum a todos. As escolas especiais não existem. Escolas exclusivas não existem. Se estão existindo hoje para pessoas com surdez, elas precisam ser revistas, porque aconteceram em função da ignorância dos nossos representantes legais e, principalmente, de uma pressão de uma comunidade surda que não entendeu o que é inclusão. Exato, professora, você tocou num assunto assim, que é muito sério falar importante. sobre isso, porque mudar uma legislação como a LDB para tornar a LDB uma lei esdrúxula que cria a educação comum como uma educação de todos, sendo uma das poucas leis educacionais no mundo, inclusiva por natureza, é um feito que nós temos que derrubar de qualquer maneira, porque vai na direção oposta e de uma forma grosseira. E isso traz uma grande reflexão a respeito de como a escola vem agindo. Da inclusão. Isso, é importante essa fala, né? E o pessoal aqui está bastante caloroso com os comentários, é justamente isso, porque a escola precisa mudar a forma como ela vem fazendo o ensino, a educação. Tem que quebrar esse modelo histórico que hierarquiza as pessoas, que exclui as pessoas do acesso a uma educação de qualidade, e isso perpassa ações tanto dos gestores, né, como também de nós professores que estamos na sala de aula. Nós temos que mudar a nossa prática, né, a nossa forma de encarar a educação, para que a gente consiga evitar de perpetuar essas práticas excludentes em sala de aula. E é pensando nisso que o Erivan Alonso da Costa fez uma pergunta aqui bastante interessante, que eu gostaria de endereçar para a professora Flávia. Ele endereça, na verdade. Ele fala o seguinte: será que se as aulas expositivas fossem transformadas em acordos coletivos e individuais de aprendizagem, melhoraríamos a inclusão e a educação no Brasil? E aí, sobre isso, professora Flávia, eu também gostaria que você comentasse um pouco sobre como a tecnologia ela pode ser inserida para justamente mudar essa forma de ensino expositivo. Eu vou aproveitar, antes da fala da professora Flávia, e falar aqui de um relato de Marinalba Medeiros. O chat está bem ativo e a gente precisa estar trazendo a discussão que está ocorrendo lá, né, para o nosso debate aqui. Então, Marinalda Medeiros diz o seguinte: tem uma aluna surda e fico feliz quando vejo que os colegas da sala se preocupam muito em inseri-la em todas as atividades. Ela apresentou com os colegas uma peça teatral online, foi emocionante. Então, acho que está bem dentro da linha da prática educativa com a questão da informação de tecnologias. E aí, do professora Flávia. Então, eu vou primeiro retomar a fala do Joelson, né, que também está no chat, que ele diz que, infelizmente, o que mais vemos por aí são escolas que apenas integram e não incluem, né? Falam em inclusão, tem as semanas de inclusão, mas elas não acontecem. A inclusão, ela prevê respeito. Ela prevê respeito às especificidades de aprendizagem, né? Porém, para o sujeito surdo, essa prerrogativa ela não foi respeitada na maioria das nossas escolas. Ela não é respeitada na maioria das nossas escolas. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, ela prevê o atendimento educacional especializado e ele é bem específico ao sujeito surdo. Existem 3 momentos didáticos pedagógicos para que o AE para o indivíduo surdo aconteça. É o atendimento educacional especializado em Libras,
o atendimento educacional especializado de Libras e o atendimento educacional especializado para o ensino de língua portuguesa como L2 para surdos. Para que esse atendimento educacional especializado acontecesse, eu precisaria, no mínimo, de 3 profissionais nessa sala. Eu precisaria ter um profissional surdo, um pedagogo surdo, um profissional surdo. Eu precisaria ter uma professora, está previsto lá na política, né? Naqueles catálogos, naqueles livrinhos do atendimento educacional especializado, explicando os momentos didáticos pedagógicos para o indivíduo surdo. Eu precisaria ter uma professora, né, de língua portuguesa, que fosse proficiente na língua, né? E, além de tudo, eu precisaria ter um profissional dentro da sala de AE proficiente na língua. Eu fui professora do atendimento educacional especializado por 12 anos. 12 anos dentro das escolas públicas do estado do Ceará. Eu sabia Libras. Grande parte das minhas colegas e colegas que trabalhavam no atendimento educacional especializado não sabiam a língua de sinais. Eles tentavam oralizar os indivíduos surdos. Eles tentavam adaptar atividades de língua portuguesa na tentativa de um ensino precário para a língua portuguesa. Então, a defesa que nós fazemos não foi um entendimento equivocado sobre o que é inclusão. Nós sabemos exatamente o que é inclusão. Mas para que ela aconteça em respeito às especificidades, em respeito à diversidade, principalmente das pessoas surdas, é necessário, sim, que a educação bilíngue ela aconteça. É necessário, sim, que ela seja posta, né? Gente, só um minutinho, porque eu estou com a bateria caindo. só um instante. Tudo bem, professora. A gente tem... vamos aproveitar, Léo, para a gente colocar aqui mais alguns questionamentos, quando a professora volta e retoma a fala dela, né? Já partindo mais para a questão das práticas, né, na escola, já que a gente fala de todo esse contexto, desse paradigma, né, que a gente precisa trabalhar, e aí então vamos falar dessas práticas, né, que de fato vão trazer essa inclusão. Então, a professora Vitória Régia, ela pergunta assim: professoras, como se dá esse processo de inclusão na EJA? É uma preocupação específica dela, visto que já são alunos que se sentem excluídos. Da mesma forma, Maria Fernanda Araújo gostaria de saber se o professor, para fazer inclusão na sala de aula, como é que ele faz isso, explicando para as outras crianças. Então, uma no cerne da educação infantil e a outra na educação de jovens e adultos. Né? Ansiosos aqui para saber como é que se pratica a inclusão nesses dois ambientes, professor. É para eu responder? Pode sim, enquanto a professora retoma, Sim. Né? Olha, a inclusão, gente, é educação para todos. É como está dito aí, é a diferença na escola. Se a gente tira a diferença da escola, a gente não faz escola. A gente faz educação para um grupo selecionado, que não é um grupo real, verdadeiro. A educação inclusiva é uma educação para todos, com todos. Então, evidentemente, as práticas de ensino que nós temos, que são próprias de uma escola que ainda não entendeu a inclusão e que considera uma escola de qualidade aquela que ensina individualmente, segundo as possibilidades de cada pessoa, para que todo mundo aprenda igual, não é uma escola inclusiva. Uma escola inclusiva é aquela que, em primeiro lugar, parte do que os alunos sabem a respeito de qualquer conteúdo. Por exemplo, um conteúdo de matemática, numeração. Vamos partir do que os alunos entendem sobre numeração. Para quê? A partir do entendimento deles, a gente possa prosseguir.
ensinando o que vai além daquilo que eles já sabem, a partir da curiosidade deles, dos interesses dele sobre aquele conteúdo escolar. Se nós aprendemos segundo as nossas capacidades, e isto está na Constituição, no direito à educação, nem todo mundo vai conseguir chegar ao mesmo ponto, mesmo porque é impossível que todo mundo aprenda igual. Não há especificidades de aprendizagem. Isso é muito, muito importante, minha gente. Não existe aprendizagem específica. Aprendizagem é um processo individual, intransferível, e não é específico do surdo, do cego, do que é considerado aluno normal. Não. Porque depende de conhecimentos anteriores, do interesse do sujeito, da possibilidade dele seguir ou não com o entendimento daquele assunto a partir das necessidades dele. Então, ninguém numa sala de aula pode ser dividido em este tem tais especificidades, esse tem outros, porque cada conteúdo é um conteúdo, cada pessoa é uma pessoa, e é impossível fazer uma aula específica levando em conta a especificidade do outro. Então, o que é ensinar a turma toda? É respeitar a capacidade de cada um, que não é uma capacidade medida por testes, não é uma capacidade que dá direito da gente dizer este é bom em matemática, esse é bom nisso. Não. Ensinar a turma toda é a coisa mais simples que existe. É Exato. daquilo que os alunos sabem. E a turma de EJA já é uma turma que vem com uma bagagem muito boa, né, que precisa ser valorizada. EJA não pode chegar na escola e ter ignorado tudo o que eles conseguiram juntar nas suas vidas para que os conteúdos escolares, curriculares, possam ser conteúdos que têm sentido para qualquer aluno, isso tanto no EJA, como na educação infantil, como no fundamental, no médio. Por quê? Porque sem gancho, sem poder relacionar o novo com algo conhecido, não se pode aprender nada. E cada um tem um gancho, cada um tem um conhecimento anterior, a partir do qual vai enganchar o conhecimento novo. E esse engate, ter mais ou menos a partir daquilo que para o sujeito tem sentido. Então, a escola muda, porque ela deixa de ser puramente transmissiva, transmite um conteúdo, os alunos têm que reproduzir. A escola passa a ser uma escola onde os conteúdos eles são apresentados a partir do que os alunos sabem, e eles constituem, no final de um estudo de um dado elemento, conteúdo curricular, eles constituem tudo aquilo que aquele grupo construiu, recriou, descobriu, inventou a respeito do conteúdo estudado. Exato, professora Mantônia. Então, assim, a respeito disso, que é bom a gente retomar a pergunta que a gente tinha feito para a professora Flávia, que era justamente pensando nisso. E aí, professora Flávia, como é que você avalia que o professor, nós professores que estamos na sala de aula, como é que a gente pode mudar o nosso sistema de aula, mudar as práticas tradicionais que a gente utiliza de aula expositiva, como é que a tecnologia pode entrar aí para dar esse suporte? Queria que você comentasse, né, para responder a pergunta do Erivan.
Gleice, eu vou até não só responder a do Erivan, mas trazer também a pergunta que Josanilda traz, né, sobre a questão da situação da inclusão, né, nesse contexto de pandemia e de ensino remoto, né? Nós tivemos muitas dificuldades com a questão do ensino remoto, né, não só para os alunos com deficiência, mas também os alunos ditos normais, né, sem deficiência, principalmente pela não habilidade do uso das tecnologias por nossos professores, pelo não acesso, a não disponibilidade de acessos à internet por todos os nossos alunos, né? Pela falta de um planejamento coletivo, né, entre professores, entre tradutores e intérpretes, entre professores do atendimento educacional especializado, que precisa ser um planejamento em conjunto, né, para que isso aconteça, né, essa aula, de fato, ela realmente aconteça, né. E aí nós também tivemos um momento muito positivo nesse período de ensino remoto, de pandemia, que foi para o uso das tecnologias a nosso favor, né? E principalmente o uso das tecnologias a favor de nossos alunos, de nossos estudantes com deficiência, né? Então, nós recorremos mais, né, por exemplo, ao YouTube, né, onde nós temos diversas aulas sinalizadas, né, já acessíveis, com audiodescrição, com janela de Libras, com legendagem, que são recursos comunicacionais importantes, né? Nós temos a legenda, nós temos vídeos com legenda, nós temos vídeos com a janela de Libras, nós temos vídeos com audiodescrição que vêm ajudar o professor, né, nesses conteúdos a serem passados, né? Nós temos recursos, nós tivemos acesso a recursos como o Padlet, né? Que são agendas virtuais, né? Como o... me fugiu a memória do nome, né? Mas que traz a execução de agendas, né? Que podem ser passadas aos nossos alunos, por exemplo, com TEA, né? Que necessitam dessa rotina, da criação dessa rotina. Nós podíamos agora criar, e nós podemos criar isso de forma online, né? Com esses recursos das tecnologias, né? E tantos outros aplicativos que foram nos surgindo, né, como o Kahoot, o Mentimeter, que vão trazendo oportunidades de diversidade, né, de atividades, não só para os alunos ditos normais, né, sem deficiência, mas também para os nossos alunos com deficiência. Quer dizer, isso, trazer essas tecnologias para essa realidade, para esse ensino, né, que se diz inclusivo, é extremamente importante, né, porque você vai estar ofertando ao aluno, né, a turma inteira, e não só a um aluno específico, mas a uma turma toda, as mesmas oportunidades de participação, de acesso a esse conhecimento, né? Então, são diversos aplicativos, diversas plataformas que trazem essa possibilidade para que o professor utilize, né? Agora, sempre pensando que a gente precisa também prever a utilização desses recursos com o planejamento, né? E o planejamento ele não deve ser sozinho, né? Então, se a gente se propõe a ter essa proposta mais inclusiva, nós temos que ter um planejamento que seja em conjunto, que seja coletivo, que seja pensado para a turma, né? Que seja pensado para todos, né? Nessa concepção de que não serão adaptações, mas serão um pensamento, um planejamento de atividades, né? De exposição de conteúdos, que possam ajudar, né, a turma toda a ter o acesso a esses conhecimentos. A agenda que eu esqueci é o Trello, tá, gente? Que eu falei, o Padlet, o Trello, que possuem... que dão essa oportunidade da rotina visual, né, para os nossos alunos, essa organização de estudo, a gente bem sabe, ela é super importante para os nossos alunos de ensino fundamental e ensino médio, eles precisam se organizar, né, ter uma rotina de estudos, a gente
vê aí vários depoimentos de jovens, né, que vão passando aí nos Enems, o quanto eles se programam e se criam essas rotinas de aprendizagem. Não é diferente para os nossos alunos com deficiência, eles também precisam, né, dessas rotinas de aprendizagem, e as rotinas visuais, elas são extremamente bem-vindas, né, através desses recursos que estão aí à nossa disposição, como o Padlet, como o Trello, né, e outras mais, né? A própria plataforma Obama, que é a plataforma de objetos de aprendizagem matemática, ela traz um recurso que é a criação de planos de aula de forma coletiva, né? Então, você vai pensando em planos de aula com os objetos que você vai encontrando lá, né? E junto com outros colegas que não precisam estar no mesmo espaço físico ou ser da mesma região, né? E há uma troca, né? Então, a equipe Obama, ela dá um feedback desses planos de aula que são construídos, né? Nós temos a proposta do plano de aula inclusivo, que é você pensar, né, na sua turma de forma inclusiva, né? Você pensar em uma aula que seja para todos e não para um grupo, ou para ou só para aqueles que sabem, né? Ou só para aqueles que aprendem de um determinado jeito, mas provocando o professor a pensar nessa diversidade que ele pode oferecer, né, a todos os seus alunos. Então, são só algumas das ideias, né? Eu sei que o tempo está curto, né? Mas aí eu fico à disposição, vocês, professores, disponibilizando o meu e-mail, né? Para quem quiser aí, sei lá, dialogar um pouco mais. Eu queria também registrar a presença das minhas orientandas aqui, né? Priscila, Patrícia, Macilda, né? Débora, que é surda, minha orientanda. Muito obrigada por tudo isso. Muito bom, professora. A fala da professora Flávia, da professora Mantuano, começa a nos levar, a nos remeter às experiências que a gente tem em sala de aula, né? Como que a gente tem convivido com esse processo, que é um processo de aprendizado, que nós estamos caminhando juntos, né? Buscando o entendimento, o melhor entendimento para toda essa situação que está posta, e que ela pela sensibilidade que recebemos Humberto hoje, e que ela é muito necessária, e que ela é urgente, que a gente faça essa discussão, por isso é tão importante esses canais de diálogo. E quando a gente vê vocês discutindo, a gente fica, de certa forma, um pouco tranquila, é meio contraditório isso, mas de entender que nós estamos mergulhados nesse processo de entendimento, de construção, olhando para as experiências que a gente já teve, sabendo das deficiências dessas experiências que nós já tivemos, e na busca de fazer coisas novas, de fazer coisas que, de fato, façam com que o Humberto possa se comunicar com a gente possa se comunicar com ele. E aí a gente toma o Humberto aqui como uma das situações que a gente pode ter nessa construção da sala de aula, mas são muitas outras. Eu lembro que talvez nesse processo, sabe, de sala de aula, não seja o melhor caminho ser sensível. Eu acho que essa talvez seja de tentar olhar para o outro e tentar perceber qual é o caminho de aprendizagem mais adequado para ele, né? E aí eu quero trazer esse testemunho, assim, eu tive um estudante na graduação já com alguma deficiência intelectual, e eu percebi que ele entendia melhor, né, as integrais, veja só, né, eu trabalho com matemática, com as cores. Então, eu comecei a usar muitas cores, né, no meu material, né? Claro que isso, com certeza, se o ajudava, iria ajudar mais pessoas que não tinham demonstrado para mim até então a dificuldade de entender aquele processo. Então, eu tenho certeza que, ao introduzir as cores nas minhas expressões matemáticas, eu não só ajudei aquele aluno, de repente eu incluí mais alguém que eu não havia percebido que precisava desse processo também. É por isso que a gente diz, né, que a professora Mantuano diz, né, ela diz para todos, né? Então, você faz um processo para um, não, você faz o processo para todos. E na busca de atingir aquele, você atinge todos. Isso é que é bacana, porque você vai por isso. Então, a gente fica extremamente feliz de saber que a gente está nesse processo. E aí, nesse sentido, uma pergunta do professor Ricardo Oliveira, o Ricardo de matemática também do meu campus, e falando dessas metodologias, não só das tecnologias, como também das metodologias de sala de aula, assim, técnicas, né, de ensino,
ele lembra que o método Kumon pode ser uma ferramenta para auxiliar na inclusão, no caso da matemática, professora Flávia, professora Mantuan, o que a gente pode dizer? Eu gostaria que vocês fossem mais sucintas, nós estamos nos aproximando, né, para o final do evento, e aí essa resposta ser um pouco mais sucinta. O Léo vai fazer mais uma pergunta e a gente já encaminha para as considerações finais por questão de tempo, e a gente já pede desculpa às outras perguntas, as muitas que surgiram aqui, a gente não pôde fazer, tá? Vamos lá, meninas. Eu acho o seguinte, que como que o Kumon pode ser um método inclusivo, se ele é um método? Se ele obriga a pessoa a fazer sempre daquele jeito para conseguir o resultado. Se a pessoa não faz para entender a operação, mas faz para chegar ao resultado que pode e que deve. É a mesma coisa que essa questão de métodos de acordo com as especificidades dos alunos. Não existe, o método é do aluno, como o método é nosso para fazer as coisas. Qualquer método que seja de fora, e nisso a pedagogia não se ajusta a uma educação para todos, porque ela foi feita para uma educação para alguns, uma educação transmissiva, uma educação que quer chegar a uma única resposta, né? Não dá conta. Vejam bem, a coisa é muito séria. Por quê? Porque a gente explica a partir daquilo que o aluno tem condição de entender, e a gente não sabe quais são essas condições, mas ele apenas nos explicita que ele tem vontade de saber. E tendo vontade de saber sobre aquele conteúdo, que é o conteúdo daquelas aulas, a gente já tem uma grande brecha, que é ver por onde que a gente pode chegar para que ele consiga uma resposta possível, não uma resposta que a gente quer. Então, a primeira coisa que se tem que pensar em inclusão como ensino para todos é que a gente não pode mais pensar numa resposta única para a qual a gente quer que todas as crianças cheguem, todos os jovens cheguem, até os adultos da pós-graduação, porque cada um tem o direito de ter o seu caminho de aprendizagem. E a aprendizagem é indissociada do ensino. O ensino é alguma coisa que nos faz, algumas vezes, ter um processo de aprendizagem mais vivo, mais interessante, mas não necessariamente ele é capaz de fazer com que alguém aprenda. Outro ponto, então, o Kumon é um método. Todo método específico que tem tudo muito deliberado para o indivíduo chegar àquele resultado que se quer, não é uma metodologia inclusiva que respeita as capacidades de cada um, porque ensina, adestra, instrui, ao invés de educar. Há uma diferença muito diferente entre ensinar, educando para o que é o conhecimento, a construção do conhecimento, e adestrar para responder a que está respondido. Outra coisa que é importante, só para finalizar, é que todo trabalho inclusivo é um trabalho natural, um trabalho de encontro das diferentes possibilidades que todo mundo tem, dos diferentes conhecimentos que todo mundo traz para a escola sobre um assunto para que ele seja desenvolvido. Isso pode acontecer na educação infantil, ensino fundamental, ensino superior e pós-graduação. Não é desta maneira que nós ensinamos. O professor, ele hierarquicamente se sente como o explicador. E toda vez que ele explica, ele tira do outro a possibilidade de explicar o que ele já sabe. E aí nós não temos mais uma escola que é de todos, mas uma escola que é de um, que indica o que todos devem saber.
A inclusão não se baseia nesse professor que, hierarquicamente, do ponto de vista intelectual, é aquele que diz o que o outro tem que aprender e o que tem que saber, mas que acompanha esse outro na conquista de um conhecimento e que sempre se satisfaz quando algo acontece, e não exclusivamente quando acontece aquilo que ele quer como aprendizado. Finalizando, outra coisa que eu gostaria de dizer, que uma escola inclusiva é uma escola que não usa tecnologia pela tecnologia. E, na pandemia, nós não tivemos um uso da tecnologia. Nós tivemos um processo educativo anormal, não para os pequenos apenas, mas para todos. Porque não é o computador, não é a facilidade, não é ter a tecnologia em casa que faz alguém aprender melhor. Acontece que, na pandemia, não existia escola. Então, o ensino escolar não poderia ser o mesmo, apenas transmitido através do computador. E esse foi o grande erro e a grande perda da escola. A escola perdeu a oportunidade de testar o que é a educação num sentido amplo. Não, ela reproduziu a educação escolar em casa. Isso é impossível. E usando de uma tecnologia que apenas reproduziu o quadro negro. Então, nós não podemos falar do AEE, problemas do AEE durante a pandemia. Os problemas do AEE durante a pandemia foram os mesmos problemas do AEE na escola, como as aulas durante a pandemia não foram prejudicadas pela falta de tecnologia, mas pelo que é o ensino na escola, e ninguém sabe. Porque foi pura reprodução. Então, é preciso fazer uma análise muito criteriosa disso. Não é dizer que faltou tecnologia, o que uns tinham, o que outros não tinham. Como isso foi utilizado? Como é que se pode usar tecnologia, tipo uso, sei lá, de uma plataforma para se aprender através da internet, sem que o conteúdo tenha outro sentido? E será que só a plataforma é importante para isso? Para se dar um processo de conhecimento durante a pandemia, que não é na escola, e que é na casa, na comunidade, e que, portanto, tem um outro sentido? Isso não foi discutido, e toda essa baboseira, essa conversa de que os meninos não tinham computador, não tinham isso, não tinham aquilo, é de segunda ordem, porque de primeira ordem o que existe é o seguinte: é a compreensão do que é a escola em termos de conhecimento e o que é a casa, a família, a comunidade em termos de conhecimento. Isso para a pessoa com ou sem problemas relacionados a uma deficiência. Exato. Então aí, também tem a ver com o problema do AEE. Isso seria muito interessante se discutir ainda num próximo programa. Com certeza, né? Aqui a gente está vendo... As coisas não são assim facinhas da gente responder, não. Isso, uma hora e meia... bastante tempo, né? A pena que a gente já está aqui às 4 horas e a gente precisa, não é? Exatamente, eu também tenho outros compromissos, mas eu gostei demais. Senão a gente passava. Eu acho que a gente vai precisar considerar, falar da senhora como considerações finais, pelo tardar do tempo, e aí vamos dar a fala aqui para a professora Flávia, para que também ela deixe suas impressões, né, de toda essa dinâmica do momento de hoje. Eu vou trazer novamente a fala de um dos nossos telespectadores aqui, né, da Francisca, diz que é preciso da sensibilidade, né,
Então, acho que é esse o papel nosso de professores, né? Enquanto professores inclusivos, enquanto professores que levantam bandeiras de um processo de aprendizagem, né, efetivo, de qualidade para todos os nossos alunos, né? Precisamos, sim, estar sensíveis a tudo e a todos, né? Pensar em toda a complexidade que é real, né, na prática mesmo, no dia a dia dos nossos professores, né, de nós, né, enquanto professores, seja na educação básica ou no ensino superior, né. Eu expresso novamente a minha gratidão e a minha alegria de fazer parte do projeto de vocês, né. É um projeto que vocês realmente têm muito que se orgulharem, porque é um projeto belíssimo, né, que traz a fala do professor, as angústias dos professores para estar aqui discutindo, para estar aqui partilhando, né, para estar aqui contribuindo. Então, o meu muito obrigado a vocês que organizam, e o meu muito obrigada aos professores que estão aqui participando, a parceria com a professora Mantuan, né, na sua fala, os intérpretes também maravilhosos. Meu muito obrigada. A gente que agradece, professora Flávia, professora Mantuan, assim, foi um momento riquíssimo, né? Riquíssimo mesmo. E aquela coisa que a gente falou, 1h30 não dá para a gente falar, né? Trazer todas as nossas inquietações, todas as nossas angústias, mas certamente foi um momento riquíssimo para a gente refletir. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e começar a encontrar caminhos para, de fato, efetivar a inclusão na prática. Sair do discurso, não é, e começar realmente a mudar o ensino que a gente faz no chão da escola, né? Então, né, Cris, eu acho que a gente pode já, então... Agradecer as meninas, né? Muito obrigada a participação de vocês, estamos muito felizes, muito mesmo pela contribuição dessas falas tão intensas, né? E que com certeza tem a merecer o título Oficina do Pensamento. Obrigada. Obrigado, professoras. E a gente, né, espera que um dia vocês possam visitar a gente pessoalmente e conhecer o nosso campus, né? A gente deixa aqui o convite. Eu vou adorar. Tchauzinho. Tchau, tchau. Opa, então, pessoal, ó, que encontro, gente. Eu tô aqui em êxtase, em êxtase. É uma grande honra, né, pra gente ter aqui duas profissionais incríveis que defendem a bandeira da inclusão. E a gente consegue ver, gente, que pela fala das duas, o quanto a inclusão, ela é sinônimo de amor, sinônimo de empatia, sinônimo de pensar no próximo. A gente não pode fazer um planejamento sozinhos. A gente tem que chamar todos para participarem desse processo de planejamento, acompanhamento, avaliação. Tem que ser um processo acolhedor. A educação precisa ser acolhedora. E elas deixaram muito bem claro, né, que a gente não pode esperar querer que o aluno chegue o que a gente espera, porque a aprendizagem é de cada um. Será que a prática que a gente desenvolve no nosso dia a dia, ela está abraçando o nosso aluno? Ela está acolhendo esse aluno? Ela está vendo as potencialidades que o aluno tem? Ou ela está vendo só as limitações? Quando a gente pega uma turma, né, a gente começa a dar aula numa turma, a gente tem que olhar vários rostinhos que têm um futuro brilhante, que têm um caminho a trilhar e que têm muitas potencialidades. E a gente tem que justamente incentivar, né, valorizar essa singularidade que cada indivíduo tem na sala de aula. E não é um processo fácil, a gente acabou de ver que não é um processo fácil, né? A gente precisa, de fato, mudar muito a forma como a gente encara o sistema de ensino, a forma como a gente ensina, né? Mas eu tenho certeza de que, aos poucos, né, e juntos, a gente vai conseguir mudar essa realidade. E esse é um grande compromisso do Observatório da Educação Pública. No momento que a gente está aqui trazendo várias secretarias, vários profissionais, tanto do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Brasil todo, para discutir, para repensar, para pensar junto. Isso é a nossa principal missão. A gente está aqui junto. E é juntos que a gente vai conseguir fazer inclusão. Muito bem, Léo. Suas palavras, assim, a gente está chegando ao fim da nossa oficina.
Mas eu quero dizer o seguinte, assim, na verdade, nós não vamos ficar por aqui. Ainda vai ter oficina do pensamento e o tema vai ser sobre saúde mental. Olha, você não pode perder não, viu? Deixa agendado aí, que a gente vai trazer mais discussões importantes sobre esse momento que a gente vive e tudo aquilo que a gente precisa na nossa formação continuada, para que a gente possa exercer esse chão de escola o mais eficiente possível e o menos de transtorno para todos nós, né? À medida que nós encontramos muitos obstáculos, muitas dificuldades, e que elas estão sendo vencidas, né? Por conta da nossa força aí, né, de trabalho. Exato. E, Cris, então vamos finalizar pensando num sorteio? Vamos fazer um sorteio de livro, gente? Opa! Vocês. Chegou a mensagem aqui de que vai ter sorteio para livro, né? A gente não estava esperando, veio aqui sorteio. Então, gostaria de pedir aqui para o pessoal do suporte técnico, né, para nos auxiliar aqui com esse sorteio. Nós vamos ter 2 livros que nós vamos sortear. Vamos ver quem vai ganhar. Olha aí, Maria do Socorro Oliveira Silva e Ivonete Oliveira Pegado da Silva. Ó, pessoal, parabéns às duas Parabéns, profissionais. Então, a gente vai entrar em contato com vocês para poder mandar o livro, né, que a gente acabou de sortear. Tá? E aí a gente também chama, pessoal, para que vocês, quem ainda não se inscreveu no evento, né, que a inscrição é o mesmo que a lista de frequência, tá, gente? Então, quem ainda não se inscreveu, por favor, correm aí, eu vou pedir para o pessoal do chat colocar o link novamente, para que vocês registrem a frequência de vocês, e aí, mais uma vez, a gente lembra de colocar os dados bem direitinho, porque o certificado ele vai ser enviado baseado nas informações que vocês colocarem na lista de frequência, tá certo? E como a professora Cris falou, aguardem que a gente vai ter uma outra oficina do pensamento, dessa vez sobre saúde mental, que é um tema que certamente é de muito interesse de todos nós. E a gente espera que vocês tenham gostado da oficina de hoje. A gente não pode deixar também de dizer das pessoas que fazem o observatório e fazem todo esse movimento, né, esse evento de formação para vocês. Então, queria pedir os meninos aqui para colocarem na tela toda a nossa equipe, para agradecer a todos os membros do grupo de pesquisa Observatório da Educação Pública. Sem vocês, gente, nada disso seria possível. É muito movimento aqui para a gente fazer esse evento, mas nós sabemos que são amigos que dividem um sonho. Ó. Então, obrigada a todos e a todas, e tenham uma boa tarde. Boa tarde a todos, e a gente se vê na próxima oficina. Tchau, tchau. Tchauzinho. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. E a gente brinca na nossa velha infância. Seus olhos me amparam, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde
só. Você é assim, sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Gateson Pessoa, sou professor de Arte e Música do IFRN, Campus Zona Leste, e vou acompanhá-los nesta abertura cultural. Acabamos de assistir à interpretação da canção Velha Infância, pela interpretação de Libras de Suelmo Felipe Costa. Suelmo é formado em Pedagogia, com pós-graduação em Libras e Educação Especial. Também é tradutor e intérprete de Libras. A sua experiência com a música iniciou lá na faculdade, onde ele busca introduzir a musicalidade dentro da comunidade surda, promovendo assim a acessibilidade. Você sabia que a tradução e a interpretação das músicas na língua brasileira de sinais seguem 3 etapas? A primeira delas é o reconhecimento do texto, que trata da análise do texto da música. A segunda etapa é o momento em que selecionamos a interpretação de metáforas, buscando o sentido da expressão a ser comunicada. E a terceira e última etapa trata da revisão, onde ocorre a correção da tradução e a interpretação da música. Quando o intérprete apresenta uma canção, é muito importante conhecer os autores e o contexto histórico da música apresentada. Apresentar o ritmo e melodia também são importantes informações. Agora, então, vamos seguir com mais uma interpretação de Suelmo. Tenha uma ótima apresentação! Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei